Rotary e maçonaria. O que tem essas duas instituições em comum? A maçonaria é um braço do Rotary? Ou o Rotary é um braço da maçonaria? Recebemos duas interações nos nossos canais de pessoas que nos seguem e perguntarem a respeito disso. E para explicar o melhor essa relação, trouxemos um irmão maçom que também é rotariano. É rotariano que fala, né? Também é rotariano, muito experiente, já foi presidente de Rotary e vai explicar para a gente qual é a relação entre as duas instituições. Então, vamos tomar um cafezinho e na volta a gente vai com o papo. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, e hoje com o nosso ilustre convidado Marcos Ferreira da Silva, nosso irmão maçom, e bater aquele papo sobre o Rotary e maçonaria. E aí, meu irmão, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Léo, irmão Jean, prazer aqui, estou muito feliz de estar podendo contribuir aqui com vocês no canal e falar um pouco do Rotary, né, que é um pouquinho que eu conheço aí. Já há 18 anos dentro do Rotary, já fui presidente 2 vezes, sendo que a primeira vez foi agora recentemente. Então, estamos aí abertos a perguntas. Marcos, vamos falar do irmão, como a profissão do irmão, o que o irmão faz? Eu sou advogado de profissão, além de outras coisas, mas basicamente advogado. O meu currículo dentro do Rotary, então, faço parte do Rotary desde 2006, né, vai fazer 18 anos. Fui presidente na gestão 2012 e 2013, num clube de Rotary. E agora, recentemente, no ano passado, fui presidente novamente de um outro clube. Então, tem alguma experiênciazinha dentro do Rotary, né? E na maçonaria, eu fui iniciado em 2010, em meados de 2010. Tive que me afastar um pouco por questões profissionais e de estudo. Agora, retornei recentemente, estou como companheiro e estamos aí. Basicamente é isso. Maravilha, irmão. Já deixa eu fazer a primeira pergunta. Eu posso falar Rotary ou é Rotary? Como que se pronuncia? As duas pronúncias são corretas. Tá, Rotary ou Rotary, é isso. Legal, então a gente não vai errar, né? Não, né? Irmão, fala pra gente primeiro, para explicar para os nossos web espectadores, como surgiu o Rotary. Sobre a história. Então, o Rotary, ele foi fundado por um maçom, o irmão maçom, Paul Harris, né? Paul Percy Harris, em 23 de fevereiro de 1905, em Chicago, Estados Unidos. Era um advogado, recém-chegado na cidade de Chicago, ele não conhecia ninguém, né? E lá ele conheceu um primeiro amigo dele, um engenheiro, né? E num jantar na casa desse irmão dele, né, maçom, engenheiro, ele saindo da casa depois do jantar, foram andar pela rua lá e esse colega dele, amigo dele, conhecia todo mundo, né, os comerciantes, e ele parava na frente de cada comércio, de cada loja, e cumprimentando, e o Paul Harris, ele achou interessante aquilo, né, essa interação, né, essa amizade, e aí veio a ideia para o Paul Harris de formar um grupo de profissionais, né, a princípio profissionais, para interagir entre si, para que se ajudassem, né, mutuamente. E aí foi que, em 1905, ele e mais 3 amigos profissionais, um engenheiro de Minas, o outro trabalhava com carvão, esse engenheiro e ele, advogado, fundaram, né, o Rotary, o primeiro Rotary, né, que hoje é o Rotary Internacional. A princípio, a ideia era formar um clube de profissionais para se ajudarem mutuamente. Depois, ele ampliou o alcance. Então, assim, para fomentar o ideal de servir. O Rotary, na verdade, ele foi fundado com essa intenção, com esse objetivo principal. Fomentar o ideal de servir. Servir quem? Servir a comunidade naquilo que a comunidade precisa. Começa como um grupo que vai se autoajudar, mas aí, no final, a experiência mostrou para eles que o certo era ajudar a comunidade. É isso, mais ou menos. A gente costuma falar assim, como que você pode definir o Rotary assim, em poucas palavras? Aquela pergunta que se fala de elevador, né? Pergunta de elevador. Quando a pessoa está entrando no elevador, outro está saindo do elevador, você tem poucos segundos para responder uma questão. A pessoa fala assim, o que é Rotary, né? O Rotary, você vê, tanto faz a pronúncia, né? E aí, assim, a gente pode definir o Rotary em 6 palavras, né? É uma rede global de voluntários, né? Então,
é uma rede global de voluntários. Quer dizer, com essas 6 palavras você consegue definir facilmente o que é Rotary. Então, é uma rede, porque estão todos interligados. É rede, né? Imagina uma teia de aranha, uma rede. Global, porque está no mundo inteiro. E voluntários, por quê? Porque são voluntários. Ninguém recebe nada para isso. Não, ao contrário. O Gasta. Rotary você tem que pagar para ser voluntário, é o contrário. Mas é uma satisfação enorme, né? E o primeiro projeto que teve, de fato, foi a construção do banheiro público? A construção de banheiro público em Chicago, que para aquela comunidade ali, que poucos tinham saneamento básico dentro de casa ainda, né? Nós estamos falando no início dos anos de 1900, né? Foi 1905. Então foi para nós agora seria um simples banheiro, mas para eles lá não. Então já impactou uma comunidade, né? Entendi. Então, já a primeira vez que o rotariano botou a mão na massa foi para construir uma coisa para a comunidade. Sempre focado na comunidade. Que interessante. A intenção do Rotary assim, é transformar vidas, é impactar vidas, de alguma forma. Então a gente vai na comunidade através dos seus clubes de Rotarys, né, dos seus Rotarys clubes, a gente vai na comunidade para ver o que a comunidade precisa. Quer dizer, não é o que a gente quer fazer, é o que a comunidade precisa. Entendi. Né? E aí a comunidade vai falar, olha, a gente está precisando de tal coisa, numa determinada ONG, numa determinada igreja, numa determinada escola, uma associação, e a gente vai tentar ajudar aquela Viabilizar comunidade. isso. E quem viabiliza naquela época era só esse pequeno grupo, mas depois ele foi ampliando e aí foram montando o que... como é que é dividida hoje o Rotary? Quais são as sessões do Rotary? Então, hoje, como é que está formatado o Rotary, né? Hoje nós temos um órgão diretivo, vamos dizer assim, central, que fica nos Estados Unidos, que é o Rotary Internacional. O Rotary International, né? Uhum. Aí, o mundo... Então, o Rotary está presente em mais de 200 países e regiões geográficas, e ele se faz presente através dos Rotary Clubes. Então são clubes. Chama clube. Rotary Clubes. Clubes de Rotary, né? Uhum. Então, assim, tem o Rotary Internacional, que é o órgão central no mundo. Aí se subdivide no planeta através de distritos, que tem os seus governadores, que governam esses distritos, e que, então, aí tem os Rotary Clubes que fazem... Parte dos distritos. que são... então, aí tem os presidentes dos Rotary Clubes, que estão abaixo do governador, que, por sua vez, os governadores dos distritos estão abaixo do presidente de Rotary Internacional. E aqui no Brasil, chegou como o Rotary? Chegou quando, mais ou menos? O primeiro Rotary Club, o primeiro Rotary Club no Brasil chegou em Santos, em 1900 e pouco, faz mais de 100 anos um pouco. E aqui em São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, né? Uhum. Foi o Rotary Club de São Paulo, que foi fundado também em 1924. Agora, em fevereiro de 2024, completou 100 anos. Bacana, hein? Eu vou até voltar um pouquinho, a gente estava falando de números, que é impressionante, os números do Rotary, né? De acordo com a publicação da última revista agora de agosto de 2024, ele está em 219 países, tem no total 1.154.034 pessoas que a compõem e estão em 529 distritos. É impressionante esse número. E aí, até um pouquinho antes desse período, 1945, a questão da ONU, da fundação, teve participação dos rotarianos? Existe lá, de fato, um assento dentro dessa ONU? É verdade isso? A ONU foi fundada através de rotarianos, com o mesmo ideal de união, né? de fomentar a paz mundial. Né? O Rotary ele funciona para isso. Fomentar o ideal de servir, mas também o foco principal é fazer a paz mundial. Então, a ONU foi fundada com esse objetivo. Até hoje a ONU existe, né? Com esse ideal de colocar a paz no mundo, tanto a ONU quanto a Unesco. Tanto é que na sede mundial da ONU, lá em Nova York, quando você entra lá, tem todas as bandeiras dos seus respectivos Estados-membros, né, que compõem a ONU, e a única bandeira que não é de um Estado-membro, não é de um país, é a do Rotary. Então, tamanha a consideração... E tem uma cadeira lá, um representante do Rotary, junto com os representantes dos países ou não? É só o simbólico
Só a bandeira mesmo. É simbólico, simbólico, mas tá. o presidente de Rotary Internacional, ele é muito bem recebido em qualquer país do mundo, porque os presidentes dos países, né, dos Estados-membros, conhecem o Rotary, então sabe que quando o Rotary chega num lugar, é para ajudar. Então Entendi. ninguém vira as costas pro Rotary. Um rotariano famosíssimo aí é o Rei Charles, né, da Inglaterra, né, o filho da Rainha Elizabeth, né, é rotariano, e tantos outros aí que são rotarianos, que às vezes eles não falam, né? Interessante. E agora, para fazer um link, para ser rotariano tem que ser maçom? Não tem nada a ver. Então, a ligação é que ele foi criado por um homem que era maçom. Aí, é só até aí a ligação. Há muitas semelhanças, mas aí vocês podem comentar com muito mais propriedade do que eu. Mas há muitas semelhanças. O fundamental, assim, é cultivar a amizade entre os seus associados, né, entre os companheiros ou entre os irmãos, e praticar o bem e ajudar a comunidade. Entendi. E, Marcos, vamos falar como você chegou no Rotary. Você falou que chegou ao Rotary em 2006. Mas quem te levou? Como é que foi? Quem que te apresentou? Teve padrinho também, Como não? é que é? Então, como é que faz para entrar no Rotary, né? Você tem que ser convidado. Na maçonaria, Também. me parece que também, né? Então, você tem que ser convidado. E aí, como é que acontece? Alguém observa você. Nós costumamos dizer que a gente vive num eterno Big Brother, né? Todo mundo está sendo observado o tempo todo, em todos os lugares, sempre, né? Então, alguém percebe, esse aqui tem perfil para ser rotariano. Ele gosta de fazer projetos sociais, gosta de fazer voluntariado, é uma pessoa que me parece ter uma reputação ilibada, uma ética, tem uma profissão, né? Precisa ter uma profissão. Então, a pessoa vai e convida. Quer dizer, esse já é um rotariano e ele vai e convida, né? Aí, esse pretenso candidato, ele vai participar das reuniões. As reuniões de Rotary são reuniões públicas, abertas, geralmente acontecem em restaurante, churrascaria, numa padaria, numa pizzaria, às vezes de almoço, às vezes café da manhã, às vezes jantar. E aí convida-se esse candidato, né, a ir na reunião. Aí vai lá, os companheiros rotarianos vão observar essa pessoa e vice-versa. Ele vai numa reunião, 2, 3, vai lá se inteirando e tal, até que os companheiros daquele clube, daquele Rotary Club, fazem o convite, né? Aí há uma análise do currículo desse candidato, vamos ver se essa pessoa... Geralmente, às vezes vão visitar a família desse candidato, vão ver a família, enfim, vão dar uma olhada na vida dessa pessoa e aí convida para tomar posse, né? Aí ele toma posse e se torna um rotariano. Tem alguma ritualística nessa posse? Não. É feito uma solenidade, mas é coisa simples, né? A gente costuma dizer assim, é uma reunião festiva, né? Então, a gente faz uma festa, uma celebração, né? Onde é colocado o PIN. Então, assim, os rotarianos do mundo inteiro, eles se reconhecem através desse distintivo, né? Na lapela. É feito um juramento, mas antes disso, há toda uma pesquisa dessa pessoa, né? Tem a famosa carta dos 7 dias, né? É passada uma carta, todos os companheiros daquele clube que vai recepcionar, que vai dar posse para esse candidato, tem que concordar, né? E é isso. E aí é feita essa reunião festiva, onde ele, na tribuna, faz o juramento dele, recebe o distintivo e se torna companheiro. Nós, dentro de Rotary, isso no mundo inteiro, a gente se trata como companheiros, independente de idade, de tempo de Rotary, de profissão. Você tem, enfim, todo tipo de profissão dentro do Rotary, funcionários públicos, autoridades, etc. Mas a gente se trata todo como você e como rotariano, é tudo igual, né? Não tem distinção, hierarquia. E uma coisa assim, que eu acho que é muito importante, como que você convida um candidato a ser rotariano? Você tem que pensar o seguinte, essa pessoa em algum momento vai frequentar a tua casa. Né? Então a gente tem muito hábito, muito costume de fazer reuniões em casa mesmo da gente. Né? Então, assim, não é qualquer pessoa que você convida para ir na sua casa. Então, assim, tem que ser uma pessoa de reputação, tem que ter um perfil, né?
É isso. Nesse sentido, ele é bem parecido com a maçonaria, né? Essa sindicância que é feita é bem parecida, porque é mais ou menos a mesma coisa. Eu também sempre digo isso. Tem que ver se aquele homem que você está convidando, você o quer na sua casa, ele tem reputação suficiente para conviver com você, sua família, seus filhos. É exatamente isso. E, e tem uma certa ritualística, afinal, né? Para o rotariano, mas bem diferente da ritualística maçônica, por isso são duas entidades diferentes, porque a maçonaria é uma ordem iniciática, né? Tem toda uma ritualística, mas não deixa de ter o Rotary não deixa de ter uma ritualística para admitir o candidato. Eu sempre falo, também comento isso, uma festa de formatura de uma faculdade, a colação de grau, também tem uma ritualística, né? Também tem uma cerimônia. É bem interessante. Mas e você? Como que você chegou lá? Quem te convidou? Como é que foi? Então, foi meu padrinho na época, o Dr. Reinaldo Pérez, um delegado de polícia, né? A gente já tinha uma amizade, enfim, eu tinha um comércio ali Interessante que eu faço questão de mandar esse vídeo depois para ele vai gostar bastante. Atualmente ele tá lá em... Putz, me esqueci agora. Interior de São Paulo, aqui, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa. Ele é delegado lá, é o que manda prender e manda soltar. Enfim, Dr. Reinaldo Pérez. Quer deixar um abraço. Deixar um abraço. Pois é. E eu tinha um comércio ali perto da delegacia que ele já era delegado titular lá na época, né? Primeiro DP, na região central da cidade de São Paulo. E, bom, enfim, a gente começou a criar uma amizade lá e acho que ele viu que eu tinha jeito, né? Ele era rotariano, óbvio, né? Claro. Acho que ele viu que eu tinha perfil para isso e me convidou um dia para frequentar uma reunião. E aí eu fui nesse clube, né? Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, e comecei a frequentar. Fiquei uns 3, 4 meses lá, toda quinta-feira indo lá, e a gente se conhecendo reciprocamente, né? Todos os companheiros do clube e eu em relação a eles e tal. Até que chegou em novembro, né, 2006, eles me deram posse. Então ele foi meu padrinho. E o padrinho tem uma função importante, né? Ele é que convida esse futuro companheiro e ele passa a ser depois o responsável por esse companheiro. Quer dizer, se esse companheiro depois não se comportar bem, não cumprir com as suas obrigações, o clube vai chamar o padrinho, né? Falou, padrinho, e aí? O seu afilhado, né? Então... Você tem que ser bem criterioso quando você vai convidar alguém para participar do Rotary, né? Porque você passa a ser responsável, né? Então, isso é bem bacana, né? Mais um paralelo aí com a maçonaria. Exatamente isso que eu ia falar. A responsabilidade do padrinho, né? Pela indicação dentro da ordem maçônica, como também a responsabilidade que ele tem para indicar o candidato ao Rotary. E quais são as obrigações do recém-impossado? Inclusive financeiras, se de fato existe, se não existe, que todos têm essa dúvida. Antes da obrigação, eu quero saber o seguinte, que é o que todo mundo quer saber. O cara não é maçom, ele quer saber isso, o cara não é do Rotary, ele quer saber isso. O que eu ganho com isso? É o que eles querem saber. Ganha alguma coisa? Tem um salário? Ganha satisfação. Ganha o prazer de servir. Não sei dizer palavras, mas é a satisfação de você fazer o bem para alguém. Não tem preço. E no Rotary, assim, você paga para ser voluntário, literalmente, né? Geralmente, como eu falei, é uma rede global de voluntários, mas assim, normalmente o voluntário ele não recebe nada, mas também não paga nada, né? Mas no Rotary não, você paga para servir. Só que é um dinheiro super bem investido, porque você está investido no próximo. E aí, isso é parte das obrigações? Fala um pouquinho das obrigações. Então, o que o irmão Léo perguntou, basicamente são dois deveres que o rotariano tem que ter, né? Dois deveres básicos. Pagar a mensalidade, que não é grande coisa, não é o caso, né? Mas tem obrigações, né? Faz parte. E frequentar as reuniões. Tem que ter presença, frequência. Tem que ter a frequência nas reuniões, né? Participar das reuniões. Estar envolvido nos projetos, né? Senão não tem razão de ser, né? Você entrou numa organização e você não vai estudar lá, você não vai aprender, você não vai participar, então não tem porquê. Então, por isso que a gente visita a família, né?
Então, se for um homem, a gente vai visitar a família, né, a esposa. Se for uma companheira, uma mulher, né, o Rotary não tem distinção de sexo, raça, cor, religião, nada. Qualquer um pode ser rotariano. Então, a gente vai visitar lá a família, vai falar com o marido, olha, uma vez por semana, ela vai ter que ir nas reuniões, tal. Você concorda, tá? Não tem problema. Então, é frequentar as reuniões e pagar mensalidade. Basicamente isso. Esses são os deveres. Agora, é claro, a gente vai procurar no perfil dessa pessoa que ele goste de fazer serviços voluntários, goste de se doar também, né? Fala pra gente um projeto de voluntariado, ou um projeto em que o seu clube Rotary se envolveu e você acha interessante. Conta pra gente um exemplo. Nossa, são tantos que é até difícil de falar. Aquele que emociona, meu. Fala aquele que você vai chorar. Eu quero ver chorando. Putz, agora... A gente tem muitos projetos e cada Rotary Club no mundo tem inúmeros projetos. A gente tem, por exemplo, o Banco de Cadeira de Rodas, né? Como é que funciona? Então, o Rotary, ele faz os projetos, ele compra as cadeiras e a gente sempre doa as cadeiras. A gente não aluga, não vende, doa. Então, alguém da comunidade está precisando de uma cadeira de rodas. E quando a gente fala cadeira de rodas, não é só cadeira de rodas. Tem o andador, tem a cadeira de banho, tem a bengala, tem a muleta, tem a cama hospitalar, essas coisas todas aí. Que, às vezes, a pessoa, então, não tem condições de comprar, né? E ela precisa, então, a gente dá um jeito de arrumar esse objeto e entrega para a pessoa. E por prazo indeterminado. Às vezes, a pessoa vai usar aquela cadeira o resto da vida. Ou às vezes vai usar só um pouco e depois devolve, a gente vai emprestar para outro e assim por diante. Recentemente no meu clube lá, agora que eu fui presidente... Qual que é Você não falou o nome do clube? Então, é o Rotary Clube de São Paulo, Noroeste Freguesia do Ó. Certo. Distrito 4563, aqui na região noroeste, né? Região norte do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a gente fez um Rotary Day. Rotary Day, eu entendo que seja um projeto bem, bem amplo, assim. A gente fez numa escola pública da periferia, né? Uma comunidade baixa renda, de alta vulnerabilidade social, pessoal baixa renda. E a gente vai na escola e levando uma gama de serviços, né? de entidades. E aí, assim, o Rotary tem muita sinergia com o poder público. O Rotary, como qualquer ONG do mundo, né, é uma entidade do terceiro setor, né, que presta serviços, né? Então, essa sinergia que há entre o terceiro setor, o Rotary, né, e o poder público. Então, polícia civil, polícia militar, a gente faz projetos, por exemplo, que a polícia civil vai lá através do IRGD, né, para tirar documentos, né, carteira de identidade, segunda via. Palestra antidrogas. Então, nesse Rotary Day teve o ProERD, por exemplo, da Polícia Militar, né? Então foi lá o ProERD para falar sobre prevenção às drogas, teve lá um corpo de bombeiros, né? Para falar sobre como que você faz lá aquela respiração, ressuscitamento, enfim, médico para falar sobre nutrição, vários profissionais da área da saúde. A gente tem uma parceria muito forte com a Secretaria da Saúde, né, municipal, para fazer vacinação, testes de detecção de doenças, enfim, orientação jurídica, né? Eu sou advogado, então foi lá os colegas da OAB prestar orientação jurídica, corte de cabelo, maquiagem, doação de mechas de cabelo para fazer perucas, para doar para as mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Isso é importantíssimo, né? Você elevar a autoestima dessas mulheres. Então, a gente consegue arrecadar mechas de cabelo, fazer perucas, e aí a gente doa para essas mulheres. Junto com a peruca, a gente doa bijuterias e doa maquiagem também. Então, a gente tenta, como eu falei, transformar vidas, impactar vidas, né? De alguma forma. E um dos projetos globais que teve uma visibilidade incrível na década de 80 foi a erradicação da polio. Foi isso? Você vai falar um pouquinho? O Polio Plus. O Polio Plus é o principal projeto do Rotary no mundo, né? Já vai fazer quase 40 anos, está prestes a completar 40 anos que esse projeto Polio Plus, que teve a ambição, né,
de erradicar a poliomielite no mundo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ia para a escola, andava na rua, assim, eu via crianças com perna mecânica, muletas, né? Eu me recordo também. Então era comum, infelizmente, uma tragédia, né? A criança nascia, tinha poliomielite e ficava paralítica, e não tinha cura. Né? Então é muito triste. Hoje quase que não existe mais. Hoje existem alguns pouquíssimos casos ainda no Paquistão, e se não me engano no Afeganistão, no mundo, né? Mas assim, há pouco tempo atrás estava quase para ser erradicado essa doença no mundo, no planeta, né? Mas ainda tem alguma coisa, alguns casos ainda. Mas o objetivo é a gente erradicar 100%, porque ainda que exista uma pessoa no planeta, né? Dentre bilhões de habitantes, né? Que tem esse vírus, né, da poliomielite, ele pode estar passando para outros e transmitindo e aumentar. E o Rotary, ele foi... Como que ele participou disso? Ele que fez a doação de vacinas, ou ele que montava locais para vacinar? O que o Rotary fez? São 40 anos, deve ter feito um monte de coisa, mas começa da onde? O Rotary, ele ajuda de diversas formas. Ele consegue, então, através da Fundação Rotária, que a gente arrecada recursos, né, financeiros, a gente compra as vacinas e a gente vai nos lugares mais inacessíveis para pôr aquelas gotinhas na boca da criança, né? E que nem agora, por exemplo, nós estamos em outubro, né, dia 24 de outubro agora próximo, o Rotary no mundo, né, tem o dia de erradicação da polio no mundo, né? Então, dia 24 de outubro é uma data que nós comemoramos no mundo inteiro, e todos os outros clubes do planeta, né, somos mais de 35 mil clubes de Rotary no mundo, né, em 219 países, né? 1.200.000 rotarianos, mais ou menos. Então, a gente está envolvido agora nos próximos dias a fazer campanhas. Então, a gente vai nas creches, né, porque são crianças até 5 anos de idade, né? Então, a gente faz parceria com os órgãos do governo municipal, né, da área da saúde, por exemplo, ou então a gente vai fazer campanhas de conscientização para os pais. Às vezes os pais não estão muito ligados na importância daquela gotinha, né, que agora vai ser vacina de injeção, né, mas até agora há pouco tempo ainda era gotinhas, né. Mas então a gente faz campanhas de alguma forma de conscientização ou de levar a vacina até essas crianças, em creches, no caso, né, que são crianças até 5 anos. Interessante, muito interessante. E, irmão, tem mais a respeito dessa ação que o Rotary faz no mundo inteiro? Uma coisa interessante é que não é só... o Rotary promove também o entendimento, tenta buscar a paz, como o irmão falou, né, através da ONU, tal como a ONU, né? E a compreensão entre os povos. Você tem algum exemplo disso, de como faz? Então, o Rotary tem alguns enfoques, né, em áreas que a gente pode atuar e que a gente tem que priorizar. Então, através da alfabetização, né, através da saúde materno-infantil, a saúde para adultos, saneamento básico. Então, às vezes uma região do país lá está com um problema sério e a gente consegue resolver, né? A educação transforma vidas, né? O saneamento básico ajuda bastante a pessoa a não ter problemas de saúde e ter uma vida digna, né? Porque tem uma saúde bacana. Então, através de educação, de saneamento básico, saúde, enfim, a gente ajudar a pessoa com microcrédito, por exemplo, né? Capacitação profissional. Isso é uma coisa interessante. Existe uma forma de capacitação profissional de jovens? O Rotary trabalha com isso também? Tem programas fantásticos dentro do Rotary no mundo, né? Intercâmbio de jovens. Intercâmbio de jovens é fantástico. Programa de desenvolvimento de lideranças. Tem o RILA, o projeto RILA, exatamente. O projeto RILA, a gente atua em escolas, jovens de 14, 15, 16 anos, pessoalzinho que está saindo do ensino fundamental, né? A gente fala aqui ensino fundamental 2, ensino médio, e é um projeto que transforma vidas. O jovem de uma escola pública que não tem muito acesso, né, a muitas coisas, e a gente vai com o projeto RILA lá
e transforma a vida desse jovem, desse menino, dessa menina. Mas como que é? Feito é dado na escola? Como que é esse projeto? Numa escola, a gente escolhe a escola e seleciona os alunos, seleciona aleatoriamente também, não tem... Oferece a vaga. Isso, e a gente vai lá, por exemplo, para 100 jovens, 200 jovens, a gente leva todo mundo pro pátio lá e a gente faz muitas dinâmicas. Dinâmicas assim, como que é o mercado de trabalho na prática? Esses jovens que ainda não foram nem pro primeiro emprego ainda, nunca foram para uma entrevista de procurar emprego, eles não sabem de nada. Então a gente faz as dinâmicas como se fosse de verdade. A gente, né, dá um chacoalhão no adolescente, lá na adolescente, para eles entenderem como que funciona isso daí. Então isso transforma, eles ficam, né, a 1000 por hora lá. Então é uma experiência muito grande. E como pode também uma criança, um adolescente ingressar? E existe essa possibilidade de uma criança, um adolescente ingressar no Rotary? Então, o Rotary tem diversas divisões, vamos dizer assim, né? Você pode ser rotariano desde criancinha até adulto. Então, tem as subdivisões, né, como eu falei agora, desde o Rota Kids, né, que é para as criancinhas, né? Então, aquele pai, aquela mãe que já é rotariano, tem lá a criancinha, 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos. Então, põe lá no Rota Kids, né? Ali já começa a formar o cidadão, os padrões de ética, que né, acho que a gente vai falar daqui a pouco, da prova quádrupla, né? Uhum. Então, é o Rota Kids, pros kids, né? Pros menininhos lá, as menininhas. Depois cresceu mais um pouquinho, adolescente, aí tem o Interact. Pros adolescentes, o Interact, dos 14 até os 18 anos. Aí, chegou nos 18 anos, tem o Rotaract. Aí vai dos 18 até os 30 anos, né? E aí, passou dos 30 anos, aí vai pro Rotary Club. Então, você pode ser rotariano de alguma forma desde criancinha. Desde criancinha, vai formando o cidadão, a parte ética, moral, de cidadania. E aí, te conto aquela pergunta que todos que você joga na internet tem lá de monte. A prova quádrupla, o que significa isso pro rotariano? Então, a prova quádrupla é o código de ética do rotariano. É isso, não é nada mais do que isso. E já é muita coisa, né? Então não é que a pessoa tem que fazer uma prova e em sendo aprovado tem que ser aprovado para entrar no Rotary. Não é isso. É o código de ética que todo rotariano no mundo tem que seguir. E esse são... E como é que... E por que chama prova quádrupla? São 4 fatores? Como que Então, são 4 perguntas, né? Eu costumo falar que são 4 peneiras, né? Que assim, de tudo que você pensa, pretende fazer ou falar, tem que passar por essas 4 perguntas. Então, se passar por essas 4 perguntas, essas 4 etapas, aí você pode fazer, pensar e falar que não vai ter problema nenhum. Não é uma prova que alguém vai fazer com você. Não. É você se auto-aplica essa prova a respeito de um determinado assunto. Um tema. Eu vou fazer tal coisa. Aí você vai colocar essa coisa na peneira. E ver se ela passa na peneira. É você consigo próprio. É código de ética, é eu comigo próprio. Então, do que eu vou pensar, falar ou fazer, então, quais são as perguntas, né? Então, a primeira pergunta, é a verdade? Então, você fala assim, não, é verdade, isso que eu estou pensando, o que eu quero falar, o que eu quero fazer é verdade. Mas aí vem a segunda pergunta, é justo para todos os interessados? Aí já começa, né? Será que é justo? É verdade, mas é justo? Não sei, né? Então, se for justo também... Aí você vai para a terceira pergunta. Criará boa vontade e melhores amizades? Sim, cria. Ou não, vai causar intriga, vai causar discórdia. Então, né, já brecou aí também. E a última pergunta. Será benéfico para todos os interessados? Então, assim, se for verdade, se for justo para todos, se criar boa vontade e melhores amizades e for benéfico para todos, então tá perfeito, tá aprovado. Então você pode falar, pensar e fazer. Então, assim, é um código de ética que cada qual tem para consigo próprio, né? E isso deveria ser para todas as empresas, para a gente, para a vizinhança, para todo mundo, né? Para a vida pessoal, vida profissional. Bacana. E aí falamos aqui do ingresso, como pode ser feito desde de criança, adolescente, adulto. Mulheres, também está inserida, como que é desde sempre, não? O Rotary, então, o Rotary não tem nenhuma questão, não tem nada a ver com questão religiosa, nem questão política e nenhuma restrição em relação a sexo, cor, religião, idade.
né? Idade eu já falei que tem essas Mas subdivisões. sempre foi assim? Não, então, pois é, nem sempre, né? No Brasil mesmo, mulher só começou a ser admitida nos Rotary Clubs a questão de 30 e poucos anos atrás. Até então, mulher era proibida dentro do Rotary. E tem ainda, infelizmente, em alguns lugares do mundo, que os Rotary Clubs não têm mulheres. Não aceitam. Assim como tem também lugar que, né, a mulher fala assim, então já que a gente não é aceita no clube lá, então a gente vai fundar o nosso clube só de mulheres também. Aí o homem não pode entrar. É tipo o clube do Bolinho e o clube da Luluzinha. Mas não é o bacana. A gente tem, inclusive, uma comissão no nosso distrito, e aliás isso está sendo ampliado para o mundo inteiro, que é a comissão de diversidade, equidade e inclusão. E agora a gente está incluindo a letra P também, de pertencimento. Então, assim, o Rotary é para incluir todos e todas, e enfim, não pode ter discriminação, né? Porque a caridade não tem cor e nem sexo, né? Então, mas a grande maioria no Brasil, a grande maioria, esmagadora maioria, tem homens e mulheres tranquilamente. Tem que ter, né? Tem que ter a força da mulher, a inteligência da mulher. A organização. Tudo. Não tem como. Aliás, tinha que deixar só na mão delas, que era melhor, viu? Então, Acho que ia ficar mais organizadinho. Pois é. A gente mal consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mal consegue fazer uma coisa, né? Exato. A mulher consegue fazer 15 coisas ao mesmo tempo e bem, né? É. Então, como você vai descartar a mulher? Não existe isso. Mas, enfim. E eu tenho uma curiosidade interna agora. Quais são os cargos que tem dentro de um clube rotariano? Então, aí tem, normalmente, né, um clube padrão, né, normalmente tem o presidente, né, aí pode ter o vice-presidente também, aí tem secretário, pode ter o segundo secretário, pode ter o terceiro secretário, a depender do número de associados que tem esse clube, o tesoureiro, né, o protocolo, aí pode ter o segundo protocolo, o tesoureiro pode ter o segundo tesoureiro, o terceiro tesoureiro, tanto faz. Aí tem as comissões, né, presidente da comissão de imagem pública, presidente da comissão de projetos humanitários, comissão da administração, enfim, tem várias comissões. E aí os seus associados vão fazendo parte dessas comissões, desses cargos aí. E são os próprios associados que vão atrás das necessidades daquela comunidade? Ou tem algum lugar que a comunidade pede? Como é que faz para chegar? O que a comunidade precisa, o que o Rotary pode fazer? Como é que casa isso? É uma via de mãos duplas, as duas formas que o irmão falou. Tanto o clube vai na comunidade para perguntar o que a comunidade precisa, como também a comunidade, de alguma forma, fica sabendo onde que aquele clube, onde que tem naquela região, naquele bairro, ou naquela cidade, onde que tem rotariano, onde que eles se reúnem. E vai lá, ou tem um site, ou tem uma página na internet, um Facebook, um Instagram, e procura esse Rotary Club e lá vai pedir alguma ajuda, perguntar, né? Então, de alguma forma, tanto a comunidade pode entrar em contato com o Rotary Club da região, como os próprios companheiros daquele clube, daquele Rotary Club, vai na comunidade, na igreja, na escola, na ONG, para ver o que eles precisam. E aí tenta implementar o que eles precisam lá. Você falou sobre as divisões administrativas, né? Tem o presidente do clube, e aí tem o governador, como você falou, que reúne vários clubes, é isso? E tem o presidente geral, que é um só, é o presidente do Rotary International. Já teve algum brasileiro presidente do Rotary International? Todos esses cargos que você mencionou são eleitos pelos próprios companheiros, pelos próprios associados, né? Todo rotariano no mundo se trata como companheiro, né? E aí, então, sobre brasileiros, né? O Rotary vai fazer 120 anos agora em fevereiro que vem, né? Por enquanto está com 119 anos. E nesses 119 anos, só 3 brasileiros que foram presidentes do Rotary Internacional, né? Sendo que o último desses 3 faz 40 anos que exerceu esse cargo, né? De presidente de RI, que a gente fala, né? E agora, na gestão agora de 2025-2026, um nosso companheiro brasileiro aqui de Santo André, Mário César de Camargo, vai ser o próximo presidente de RI. Quer dizer, depois de 40 anos,
nós vamos ter novamente um presidente mundial, né, do Rotary Internacional, que para nós é um motivo de extremo orgulho e satisfação, né? Maravilhoso O mesmo. Brasil tendo toda essa visibilidade. Então tem tudo E isso. O parabéns. Brasil vai ficar em evidência. Poxa, Legal. um E prazer. parabéns, então, pro Mário Sérgio, Mário César Mário César de Camargo. de Camargo. Parabéns aí pelo trabalho e parabéns pelo É. cargo que ele vai exercer. O currículo dele é sensacional. O currículo dele é rotário, profissional, então Legal. justíssimo, Que justo bom. e perfeito. A gente fica feliz de ser representado por homens nesse gabarito, né? Eu quero dizer, ser representado, o Brasil ser representado por homens desse gabarito. Quer perguntar mais alguma coisa? As perguntas acho que já foram todas bem esclarecidas. Acho que deu para esclarecer para quem nos assiste também que Bastante. o Rotary Club não tem nenhum anexo com a maçonaria, não é uma entidade paramaçônica, não é ordem paralela, não, eles são distintos. E principalmente acho que pelo início do que se dá, né? Trabalhando com uma sociedade que busca servir, né? Uma ordem de serviço. E a maçonaria é aquela ordem iniciática, onde eu também acredito que se busca muito se desenvolver o próprio maçom para a partir dele evoluir e fazer o bem para a sociedade também. Eu acho que no final acaba na prática, né? Tem muitas ordens maçônicas que fazem esse trabalho de ajudar determinada região que necessita, mas de forma até unilateral, na forma deles independente. Mas em muitos lugares a maçonaria e o Rotary trabalham juntos, né? Também. Tanto é que uma das interações que o nosso web espectador fez conosco, ele diz exatamente o seguinte: eu vejo muito junto o Rotary e a maçonaria juntos na minha cidade, né? Tem bastante isso. Há muitos maçons dentro do Rotary e há muitos rotarianos dentro da maçonaria. Eles se confundem bastante. E as entidades, como quando vão fazer uma ação social, também se juntam, assim como se juntam com outras entidades, outras associações. Né? A gente como diz, né? Tá junto e misturado. Tem uma coisa que agora minha curiosidade. Eu gosto, como eu maçom, gosto muito do simbolismo, né? Qual que é o simbolismo lá do símbolo do Rotary? Para quem não conhece, é uma roda denteada, né? Como se fosse uma roda de uma engrenagem. Qual que é o símbolo? É a roda denteada mesmo, que tem lá 24 dentes, que simboliza que a vida ela tá em constante rotação e aqueles 24 dentes simbolizam as 24 horas do dia. Ou seja, o Rotary é uma pessoa em ação que ela não para. Se um Rotary não está dormindo, porque precisa dormir, né? Necessidade biológica, tem outro trabalhando em algum lugar do mundo em prol da sociedade. Então, é isso. Tem muito bacana. Tem relação, inclusive, com o simbolismo maçônico de algumas ferramentas, né? Para quem é maçom aí, era legal, faz esse estudo aí, juntando esse simbolismo. Irmão Marcos, olha, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos. Se você quiser falar alguma coisa, fechar alguma ponta ficou solta, dar uma forma da comunidade entrar em contato com os rotarianos, fica à vontade, sua câmera aquela ali, você pode ficar à vontade. Eu queria falar dos dois lemas que nós temos no Rotary, no mundo, né, que eu acabei esquecendo. Então, os dois lemas que o Rotary tem, assim, o primeiro é dar de si antes de pensar em si. Então é autoexplicativo, né? Dar de si antes de pensar em si. E o segundo, que é o que eu particularmente mais gosto, né? Mais se beneficia quem melhor serve. Eu acho isso daí fantástico. Você começar a pensar, né? Mais se beneficia quem melhor serve. Então, assim, como eu falei, o Rotary não tem nada a ver com religião. Mas para a pessoa que tem uma religião, que acredita em Deus, enfim, mas não tem nada a ver com religião. Mas quando você, então, mais se beneficia quem melhor serve. Então, assim, quando você serve a alguém, ou a algo, ou a uma entidade, você que está ganhando com isso. Por mais que você impacte positivamente aquela pessoa, aquela entidade, aquela escola, aquela comunidade, mas você está sendo muito mais bem remunerado. Remunerado espiritualmente, eu falo, né? Por isso que eu falei, o Rotary você paga para ser voluntário, você paga para servir, né? Mas a satisfação não tem preço. Então, esse mais se beneficia quem melhor serve é fantástico. Fala do projeto aí, rumo aos 60 mil. Então, o nosso futuro presidente, Mário César, ele tá com essa meta, né? Até o final da gestão dele,
que é, dia 30 de maio, 30 de junho, né, de 2026, que é o último dia da gestão dele, final de junho de 2026, o Brasil ter os seus 60 mil associados. Hoje nós estamos em torno de 50 e poucos mil, né, associados no Brasil. Ele quer bater essa meta de 60. Então nós vamos trabalhar. Então, assim, aproveito a todos para se juntar ao Rotary, né? E como faz para se juntar? Tem algum exatamente. site? Como que faz? Eu vou deixar. Você já falou que tem que ser convidado, mas como é que a pessoa procura para saber onde tem perto dele? Como então, na internet, o Rotary.org, a pessoa vai lá, vai achar o site, né? O nosso site institucional, Rotary.org. E lá tem lá um menuzinho lá que a pessoa clica, fala, quero ser rotariano, quero ser rotariano. E aí, a depender da região onde a pessoa mora, ela vai preencher uma fichazinha lá, né? Então a pessoa mora lá na região noroeste de São Paulo, por exemplo. Então, muito provavelmente vai indicar o meu clube, né? E aí nós vamos convidar essa pessoa para vir fazer parte de numa reunião. E começar a sindicâncias. E aí vai fazer a pessoa vai se fazer ser conhecida, a gente vai conhecer a pessoa, e se vê que está dentro do perfil, ela vai ser rotariana. Então, através do Rotary.org, ela consegue, em qualquer lugar do Brasil, né, e do mundo, né, inclusive, ela vai lá e se manifesta a sua vontade e, a depender da região que ela mora, vão direcioná-la para o clube mais próximo daquela região. Excelente. Legal. Mandar um abraço para alguém, o Marcos vai... Cunhada, vai mandar, pode ficar à vontade também. Enfim, venha fazer parte do Rotary, venha ajudar a impactar vidas, né, transformar vidas e fazer bem ao próximo, e fazendo bem ao próximo você faz bem a si próprio, e mandar um fraternal abraço a todos os irmãos aí, da Alfa e Ômega, Templo Ângelo Avena, né, que eu faço parte lá, os irmãos aqui, Jean e Léo. Então é isso aí. Legal, muito obrigado, viu, meu irmão? E parabéns Exatamente. pelo seu desprendimento, pela sua vontade de ajudar. Parabéns mesmo. Sempre de pé e a ordem. bonito. Bom, espero que vocês tenham compreendido bem o que é o Rotary. Se faltou alguma coisinha, manda mais uma pergunta e uma interação que a gente tenta responder. A gente entra em contato com o meu irmão Marcos e fala, ficou essa dúvida aqui, ele faz um videozinho, a gente responde lá, tá bom? Então fiquem à vontade. E para quem chegou até aqui, já? Para você dizer que chegou até aqui, ajudou o canal, que tem que fazer? que prestou atenção e, né, deu aquela força pro canal Café e Maçonaria, Voz da Consciência. Qual vai ser a palavra misteriosa do episódio de hoje? Para todo mundo que assistiu até aqui, eu acho que uma palavra legal é engrenagem. Engrenagem, é só escrever aí, tá bom, irmão? Aí você vai ajudar a gente, escreve aí nos comentários para o nosso vídeo ter mais relevância, aí você vai ajudar a gente. E já sabe, chegou até aqui, Já sabe. muito fácil. Dá o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho, beleza? É muito fácil. E... galera, muito obrigado por vocês terem, né, passado esses momentos aqui com a gente, esse pouquinho desse papo. Obrigado mais uma vez ao irmão Marcos e viva, viva, viva!